Você alguma vez já imaginou como seria o rosto de Jesus Cristo, o Nazareno, o Salvador da humanidade? Nesse vídeo eu quero falar a respeito de um antigo manto chamado de Santo Sudário, também chamado de Sudário de Turim, que é um manto que está expresso aí o rosto de Jesus Cristo. Basicamente foi a manta que foi usada para cobrir o corpo de Jesus quando ele morreu. Quando Cristo ressuscitou, ele também tirou este pano de seu rosto, este manto de seu rosto. E é sobre esse manto antigo, o Sudário de Turim, ou Santo Sudário, que eu irei falar aqui com vocês. A veracidade, a história e a origem por trás do mistério do Sudário de Turim. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e não se esqueçam de compartilhar este vídeo. O Sudário de Turim, em italiano, ele é chamado de Sidone di Torino, também conhecido como Santo Sudário, em italiano Sacra Sidone. O Sudário de Turim é um pedaço de pano de linho que traz uma imagem tênue da frente e das costas de um homem. É acreditado há vários e vários séculos aí, especialmente por membros da Igreja Católica, como o verdadeiro sudário usado para envolver o corpo de Jesus de Nazaré após a sua crucificação, e sobre o qual a imagem corporal de Jesus é milagrosamente impressa. A imagem humana no sudário ela pode ser discernida mais claramente em um negativo fotográfico em preto e branco do que em sua cor sépia natural. Um efeito descoberto em 1898 por Second Pia, que produziu as primeiras fotografias do sudário. Esta imagem negativa fotográfica está associada a uma devoção católica popular ao Santo Rosto de Cristo. A história documentada do sudário remonta a 1354, quando foi exibido na nova igreja colegiada de Liray, uma vila no centro-norte da França. O sudário foi denunciado como uma falsificação pelo bispo de Troyes, Pierre de Arcis, em 1389. Foi adquirido pela Casa de Saboia em 1453 e posteriormente depositado em uma capela em Chambéry, onde foi danificado por um incêndio em 1532. Em 1578, os Saboias mudaram o sudário para sua nova capital, em Turim, onde permaneceu desde então. Desde 1686, é conservado na Capela do Santo Sudário, que foi projetada para esse fim pelo arquiteto Guarino Guarini, e que está ligada ao Palácio Real e à Catedral de Turim. A propriedade do sudário passou da Casa de Saboia para a Igreja Católica após a morte do antigo rei Humberto II em 1983. O microscopista Walter Micron descobriu, com base em seu exame de amostras retiradas em 1978 na superfície do sudário usando fita adesiva, que a imagem do sudário havia sido pintada com uma solução diluída de pigmento ocre-vermelho em um meio de gelatina. M.C. Crown descobriu que as manchas de sangue aparentes foram pintadas com pigmento vermelho, também em um meio de gelatina. As descobertas de M.C. McCrone foram contestadas por outros pesquisadores e a natureza da imagem do sudário no sudário continua a ser debatida. A datação por radiocarbono estabeleceu que o sudário é do período medieval e não da época de Jesus. Isso corresponde à sua primeira aparição documentada em 1354. Os defensores da autenticidade do sudário questionaram esta descoberta, geralmente com base no fato de que as amostras testadas podem ter sido contaminadas ou retiradas de um reparo no tecido original. Essas teorias marginais foram refutadas por especialistas em datação por carbono e outros com base em evidências no próprio sudário. As teorias refutadas incluem a teoria do reparo medieval. As teorias
de biocontaminação e a teoria do monóxido de carbono, embora aceita como válida pelos especialistas, a datação por carbono do sudário continua a gerar um debate público bem significativo. A natureza e a história do sudário têm sido objeto de controvérsias intensas e duradouras, tanto na literatura acadêmica quanto na imprensa popular. Atualmente, a Igreja Católica não endossa nem rejeita a autenticidade do sudário como uma relíquia de Jesus. Mas agora falando a respeito da descrição deste manto. A mortalha é retangular, medindo aproximadamente 4,4 por 1,1 metro. 14 pés e 5 polegadas, vezes 3 pés e 7 polegadas. O pano é tecido em uma sarja espinha de peixe 3 para um composto de fibrilas de linho. Sua característica mais marcante é a famosa imagem tênue e acastanhada de uma vista frontal e traseira de um homem nu com as suas mãos cruzadas sobre a virilha. As duas vistas são alinhadas ao longo do plano médio do corpo e apontam em direções opostas. As vistas frontal e traseira da cabeça quase se encontram no meio do pano. A imagem em amarelo palha tênue na coroa das fibras de tecido aparece ser de um homem com barba, bigode e também cabelo na altura dos ombros, próximo dos ombros, repartido ao meio. Ele é musculoso e alto. Vários especialistas o mediram com aproximadamente 1,70 de altura, enquanto outros especialistas mediram ele até os seus 1,88 de altura. Muitas manchas marrom avermelhadas são encontradas no tecido, correlacionando-se com as feridas na descrição bíblica da crucificação de Jesus. O sudário foi danificado em um incêndio em 1532 na capela de Chambéry, na França. Há alguns buracos de queimadura e áreas chamuscadas em ambos os lados do linho, causados pelo contato com a prata derretida durante o incêndio que queimou em alguns lugares enquanto estava dobrado. 14 grandes remendos triangulares e 8 menores foram costurados no tecido por freiras clarissas para reparar os danos. Em maio de 1898, o fotógrafo italiano Secondo foi autorizado a fotografar o sudário. Ele tirou a primeira fotografia do sudário em 28 de maio de 1898. Em 1931, outro fotógrafo, Giuseppe Enri, fotografou o sudário e obteve resultados semelhantes ao de Pia. Em 1978 foram tiradas fotografias ultravioleta também do sudário. Agora falando a respeito da conservação do sudário. O sudário passou por várias restaurações e várias medidas foram tomadas para preservá-lo, para evitar mais danos e contaminação. Ele é mantido sob vidro laminado à prova de balas em uma caixa hermética. A caixa com temperatura úmida controlada é preenchida com argônio 99,5% e oxigênio 0,5% para evitar alterações químicas. O próprio sudário é mantido em um suporte de alumínio deslizando sobre trilhos e armazenado plano dentro da caixa. Mas agora vamos ao que interessa realmente, uma análise mais científica a respeito das datações do sudário. Sindologia, do grego sindon, a palavra usada no Evangelho de Marcos para descrever o tipo de pano de sepultamento de Jesus, é o estudo formal do sudário. O Oxford English Dictionary cita o primeiro uso desta palavra em 1964. A investigação assumiu a estatura de uma disciplina separada e recebeu um nome sindonologia, mas também identifica o uso da sindonológico em 1950 e sindonologista em 1953.
Vamos começar com os estudos iniciais. O primeiro exame direto do sudário por uma equipe científica foi realizado em 1969 a 73, para aconselhar sobre a preservação do sudário e determinar métodos de testes específicos. Isso levou à nomeação de uma comissão de Turim em 11 membros para aconselhar sobre a preservação da relíquia e sobre testes específicos. 5 dos membros da comissão eram cientistas. E estudos preliminares de amostras do tecido foram conduzidos em 1973. Em 1976, o físico John P. Jackson, o termodiamista Eric Jumper e o fotógrafo William Mertern usaram tecnologias de análise de imagem desenvolvidas na ciência aeroespacial para analisar as imagens do sudário. Em 1977, esses 3 cientistas e mais 30 outros especialistas em vários campos formaram o projeto de pesquisa do sudário de Turim. Em 1978, esse grupo, frequentemente chamado de STURP, recebeu acesso direto ao sudário. Também em 1978, independentemente da pesquisa do STURP, Giovanni Tamburilli obteve aí o CSELT, uma elaboração 3D do sudário com resolução maior que Jumper e Mertern. Um segundo resultado de Tamburilli foi a remoção eletrônica da imagem do sangue que aparentemente cobre o rosto. A datação por radiocarbono. A datação por radiocarbono estabeleceu que o sudário é medieval e não é da época de Jesus. Testes independentes da datação por radiocarbono foram realizadas em 1988 na Universidade de Oxford, na Universidade de Arizona e no Instituto Federal Suíço de Tecnologia. Após anos de discussão sobre obter permissão da Santa Fé, os testes foram feitos em partes de uma amostra retirada de um canto do sudário e incluíam com 95% de confiança que o material datava de 1260 a 1390 depois de Cristo. A datação corresponde à primeira aparição do sudário na história da Igreja. Essa datação também é um pouco mais recente do que a estimada pelo historiador de arte W.S.A. Dale, que postulou, com base em fundamentos artísticos, que o sudário é um ícone do século XI, feito para o uso em cultos religiosos. Eu não posso deixar de mencionar aqui a respeito das novas pesquisas que foram feitas, os novos estudos que foram feitos e elaborados a respeito da autenticidade e aí também da validação do sudário de Turim. A nova datação vai dizer o seguinte: essa nova pesquisa realizada por cientistas italianos com técnicos avançados de raios X analisou a estrutura do sudário de Turim e comprovou que o material tem mais de 2.000 anos. O tecido é comumente chamado de Santo Sudário pelos católicos por causa das evidências de que envolveu o corpo após a crucificação de Cristo. Existem dúvidas a respeito da autenticidade do sudário e a questão não é cientificamente fechada. A própria Igreja Católica não reconhece oficialmente a possível relíquia. Na década de 1980, cientistas fizeram testes aí de datação com o famoso carbono 14, que inclusive é uma forma de datação que não é 100% confiável, é uma datação falha. E vários especialistas sabem disso. Os experimentos chegaram à conclusão de que o sudário teria sido produzido entre os anos de 1260 d.C. e 1390 d.C. Apesar disso, não era consenso entre os cientistas que a datação fosse confiável ou totalmente confiável. Liberato De Caro, o principal autor da atual pesquisa e análise, acredita que as amostras analisadas possam ter sofrido contaminação ao longo dos séculos. Para tentar comprovar a idade do sudário, a equipe do Instituto de Cristalografia do Conselho Nacional de Pesquisa fez uma análise de 8 pequenas amostras do tecido. Cristalografia é uma ciência que estuda os cristais, ou seja, a forma como os átomos se organizam. Os especialistas utilizaram uma nova técnica mais moderna, conhecida como Wide Angle X-ray Scattering, ou também chamado aí com a sigla de WAXS. A partir disso, os cientistas estudaram pequenos detalhes da estrutura do linho e nos padrões
da celulose, os especialistas analisaram o envelhecimento natural da celulose e o impacto de parâmetros como umidade e temperatura. Além disso, o tecido foi comparado com outros do primeiro século e com peças das épocas indicadas pela pesquisa anterior. O resultado da análise foi que o sudário teria sido confeccionado há aproximadamente 2.000 anos, isto é, a época de Cristo. Essa descoberta ela pode mudar um pouco a visão e a compreensão que as pessoas têm a respeito do sudário de Turim, deste manto, fortalecendo a crença de que se trate de uma relíquia autêntica de Jesus. Mas agora eu quero saber a opinião de cada um de vocês a respeito do sudário de Turim. Vocês acreditam que o sudário de Turim é real ou é uma falsificação? Ou é simplesmente uma obra de arte da Idade Média? Seria ele real e da época de Cristo? A verdade é que nós temos datações, tanto a de radiocarbono quanto a mais moderna, estão aí em debate, por assim dizer, estão contrapostas. Escrevam aqui nos comentários o porquê vocês acreditam que seja real e também escrevam aqui aqueles que não acreditam o porquê não acreditam que o sudário não é real. Seria, na verdade, de outra pessoa crucificada da mesma época de Cristo, se a datação estiver correta? Ou seria do próprio Senhor Jesus Cristo? Eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.